agora está no ar o quadro Café com Lei. Vinhetinha no ar. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, Carla. Hoje vamos falar sobre pensão alimentícia, certo? Mas antes disso, eu recebi umas perguntas ali no nosso WhatsApp e eu queria falar sobre isso logo. Uma telespectadora disse, doutora Adriana, que ela não tem no registro de nascimento nem o nome do pai e nem o nome da mãe. E ela disse que sempre se sentiu muito constrangida com isso. O que ela pode fazer? No registro dela não tem o nome dela. Do pai. É, deve ser do pai, né? É, do pai. Porque eu acho que tem o da mãe, talvez eu tenha lido a mensagem. É, porque ela não pode ser registrada sem nome, pelo menos de um dos genitores. Não, tem que ter, né? A não ser que ela tenha sido registrada por outra pessoa, como mãe. É, mas pode tem que ter sido, né? Mas alguém tem que ter registrado ela, né? Mesmo que seja uma mãe adotiva. Mas, enfim. Mas ela quer ter o do pai dela e o da mãe dela. Sim, ela pode. O que ela tem que fazer? Aí, no caso, ela teria que procurar quem é esse pai, entendeu? Independentemente da vontade dele, ela pode colocar. Hoje pode colocar o nome do pai. Mesmo que o pai diga, eu não sou seu pai. Ela pode colocar o nome do pai, sim. Mesmo que ele não reconheça a paternidade. Então, ela tem que procurar um advogado? Isso. Não, ela, sim, procura um advogado. Ou ela pode ir direto no se ela souber cartório? Quem é o pai dela. Não, porque nesse caso ela já é adulta e tudo mais, né? Ela vai colocar, se o pai achar que ele não é o pai, ele que entre com um processo para provar que ele não é o pai. Entendi. Mas se ela tem conhecimento de que aquele senhor é o pai dela, ela pode requerer a inclusão do nome dele na certidão de nascimento, né? E existe todo um programa aí muito bom, fornecido gratuitamente às pessoas, que é o Pai Legal. É o Pai Legal, é um programa, eu acho que o TJ faz, eu estou meio que por fora, mas eu sei que existe esse programa, você deve procurar Pai Legal, é um programa do Tribunal de Justiça do Piauí. Ela pode até colocar na internet, escrever Pai Legal para pegar mais informações, ir lá e fazer todo o procedimento necessário. Pronto, tem outro telespectador, a doutora Adriana, que diz que já é casada, mora junto há 27 anos e que construíram alguns bens juntos e tal. E agora eles resolveram casar. E ela quer saber qual é o tipo de regime de casamento que ela tem que optar para que ambas as partes tenham o patrimônio que eles construíram sejam divididos. Qual é o regime que ela tem que casar? Bom, é o seguinte, o regime de casamento quem escolhe é o casal. Mas se ela já convivia com esse senhor há algum tempo e constituir um determinado patrimônio, o que acontece? Para ela preservar esse patrimônio que ela já tem, o ideal é que ela... o ideal não, mas o recomendável é que ela faça o regime de comunhão universal de bens. Por que universal de bens? Porque ele vai contemplar a aquisição dos bens adquiridos antes do casamento e depois do casamento, certo? Então, ela realmente, como ela vai casar a partir daquela data, se ela optar pelo regime de comunhão parcial de bens, o que está para trás fica como se dela não fosse. Mas se ela optar pelo regime de comunhão universal de bens, tudo que é antes, durante, depois do casamento será de ambos. Então, o ideal é a comunhão universal de bens. Neste caso específico, né? Foi a Rose que perguntou, espero que a gente tenha conseguido aí tirar a tua dúvida, tá, Rose? Doutora, falando sobre pensão alimentícia, eita, esse assunto causa muita polêmica. Em que situação é possível pedir a revisão de PA, hein? Bom, a pensão alimentícia, ela é concedida por um acordo entre os ex-cônjuges ou por uma sentença judicial. Bom, o juiz determinou X. E para o nosso telespectador compreender, Carla, eu vou falar de uma forma bem objetiva, bem sucinta e rápida para você que está em casa compreender. Digamos que você se separou do seu marido, o juiz disse que ele vai pagar R$300 por mês. A pensão alimentícia, quando o juiz defere, ele leva em consideração uma coisa, a condição de quem vai pagar e a necessidade de quem precisa. Bom, se a criança consegue sobreviver com esses R$300 que o juiz delimitou, ótimo. Mas acontece que o pai antes era um vendedor e agora é o gerente de uma loja. O que aconteceu? Ele mudou. A possibilidade dele pagar aumentou. Então, o que acontece? A mãe, por sua vez, pode fazer o quê? Pede a revisão. Lembrando, o processo de
pensão alimentícia, Carla, ele não acontece o chamado coisa julgada. Ele não finda com a prolação da sentença, ele não se acaba. Por quê? Porque a qualquer momento as partes podem mudarem. Pode acontecer o inverso também. O que que acontece? Eu pagava, digamos, eu sou um jogador famoso, eu pago 15 mil reais de pensão para meu filho, mas de repente, por um azar da vida, esse jogador perde um emprego, ou ele vai para a miséria, como a gente está vendo aí o caso aí do nosso querido Adriano Imperador, né? Que se meteu no mundo das drogas e acabou tendo grande prejuízo financeiro também, até por conta do tratamento dele. Mas vamos, um caso hipotético. Imagine que a pessoa ganha 15 mil, o filho ganha 15 mil, e o pai, por qualquer motivo da vida, perdeu aquele status que ele tinha de pagar. Então, o que que pode acontecer? O próprio pai, que pede não tem mais condição, ele pede a revisão, porque a revisão pode ser de ambas as partes. De ambas as partes. Havendo alteração no binômio possibilidade e necessidade, ainda tem um terceiro, que a doutrina utiliza, que é a razoabilidade. Porque não é justo, Carla, que eu, sendo filha do João Claudino, eu sendo filha dele, eu vou receber uma pensão de 1.500. Mesmo que a minha necessidade seja só de 1.500. Mas não é razoável o meu pai, quem dera eu fosse filha de São João Claudino, né? Mas sou filha do pai que eu amo muito, né? Mas assim, é a questão da razoabilidade. Não é justo, tudo bem, eu preciso só de 1.500 para sobreviver. Mas o meu pai é um mega milionário. Então, pelo princípio da razoabilidade, ele pode me pagar e é muito mais comum, que isso. viu, doutora Adriana, acontecer de mães não exigirem a pensão alimentícia dos pais. Isso, Carla. Mesmo por conta de uma separação. É muito comum, doutora Adriana, inclusive, numa separação, as mães optarem por deixar o pai pagar só a escola do filho, um plano de saúde, alguma coisa, e não se importarem muito, para também o pai não perder o vínculo com o filho. Porque, geralmente, o fato do pai não viver mais com a mãe, então, assim, 50% daquele pai que era presente na vida do filho, é natural que ele deixe de não ser mais presente na vida do filho. E, às vezes, a mãe, por ser sempre a mais protetora, tem medo do filho deixar de ter esse apego ao pai. E aí, muitas vezes, a própria mãe mesmo... não, pague só aqui, você pagando a escola, o plano de saúde ou alguma coisa, dando essa ajuda aí já tá bom demais. E o pai, ele... ótimo, mas aí o filho cresce. E aí vamos supor, o filho cresceu e de repente o filho vê o pai com um patrimônio gigantesco, o pai tendo uma vida de playboy, o pai tendo tudo do bom e do melhor. E aí muitas vezes o que acontece? O filho não entende. E muitas vezes, mãe, por que meu pai não pagou a pensão quando ele podia? Hoje eu já sou adulto. E aí quando ele se torna um adulto, muitas vezes ele pode ficar até revoltado. E aí é uma situação muito complicada, doutora. Né? Porque eles podem, por exemplo, exigir a pensão após completar a maioridade, aí já não podem. Por quê? Porque já passou-se o tempo. Mas tem um detalhezinho aí que precisa ser colocado aí. Você falou muito bem. Há mulheres que, por uma questão de orgulho, não quer pedir a pensão. Eu acho que eu já falei até num programa bem anterior. Gente, a pensão alimentícia não é um direito da mulher. Se ela precisar, se ela realmente não tem meios de se sustentar, ela pode pedir pensão ao ex-marido. Agora, a pensão dos filhos é um direito dos filhos, não é da mãe. E outra coisa que você fez aí, a observação, Carla, há um porém. Às vezes, eu me divorcio, mas a minha amizade com o ex-marido continua. A gente conversa bem, a gente se relaciona bem. Aí ele vai e diz assim, Carla, olha... o juiz decretou te dar 500 reais pro nenenzinho, né? Mas, Carla, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar só 400, porque eu tô tão aperreado. E aí, o que acontece? Tu concorda em receber esses 400 reais. Mas lá na frente, Carla, a gente tem um desentendimento. E esse acordo verbal não foi colocado lá no processo. E no processo e o que tá valendo acontece, Carla? 3 anos depois, tu pode pedir a execução dessa diferença, alegando que eu não estava depositando o valor correspondente. Então, é bom que as mulheres não façam acordo verbal. Se o ex-cônjuge diz, olha, eu não posso pagar esse valor, vamos concordar entre nós dois, para a gente não ter que ir para a justiça, para a gente não mexer com a justiça, vamos ficar só nós dois aqui, eu pago esse valor para você, porque você sabe que eu estou aperreado. E a mulher concorda. Mas se não colocar no papel e se ela se vingar contra você no futuro, amigo, lamento, mas ela pode pedir uma execução, inclusive a prisão. Eu estou com um caso desse aqui
na cidade vizinha aqui no Piauí, e ela pediu a execução de toda a diferença. E aí, meu amigo, ele está passando por um problema para poder acertar essa diferença. Então, não tem essa história de pensão alimentícia ser verbal, não. Se foi acordado entre os dois a pensão alimentícia, coloca no papel, é o juiz que tem que homologar isso aí. E outra coisa, Carla, que você falou também, essa tua observação trouxe uma série de dúvidas. Do filho que cresce, né? O filho que cresce, é maior de idade. Gente, é um detalhe, pensão alimentícia pode ser pedida a qualquer tempo. Agora, imagine o pai tá pagando desde a infância. Aí o cidadãozinho completa 18 anos de idade. Ele não trabalha, ele não estuda. O pai não é mais obrigado a pagar a pensão alimentícia dele. Ele não trabalha, ele não estuda, ele não quer nada da vida. Agora, se ele for doente, aí sim, o pai tem que permanecer pagando. Mas imagine, Carla, que o pai nunca pagou. E aí ele passou numa faculdade particular, uma faculdade caríssima, e agora ele não tem condição de pagar, mas ele sabe que o pai dele tem condição. Ele tem 18 anos, ele pode, Carla. Os atrasados, ele não vai ter direito. Por quê? porque alimentos é uma coisa do cotidiano, é uma coisa do dia a dia. Mas o que acontece? Pai, eu passei no vestibular e agora eu vou cursar a faculdade de medicina, que é 6, 7 mil reais por mês. Eu não tenho condição. Ele pode pedir? Pode. Se o pai tiver condição, o pai vai ter que arcar. Pois é, porque muitas vezes acontece muito isso, né? Os filhos se revoltam com a mãe. Lógico, eu vejo. Aí vê a condição do pai, vê tudo, e aí de repente, poxa, por que meu pai nunca me deu pensão? A senhora não quis dar pensão dele e agora eu quero e tal. Então, assim, é uma situação realmente muito complicada. Né? Os pais têm que prestar muita atenção no ato da separação. Como a doutora Adriana falou, a pensão alimentícia é um direito do filho. Se a mãe é que fica com o filho, que cria o filho, no futuro ela pode ter um problema. A mesma coisa pode acontecer com o pai, porque também tem pais, doutora Adriana, que criam os filhos, e tem pais também que são pai e mãe dos filhos, e tem mães também que muitas vezes deixam que o pai crie. Ou seja, são situações diferenciadas e que devem ser sempre pensadas e que devem ser sempre conversadas no ato da separação e resolvida. Isso. Para não ter problemas. Só observação, a gente fala pai e mãe. Pai e mãe. Mas a gente não pode também esquecer que hoje existe a relação homoafetiva. Então, dois homens podem criar uma criança, duas mulheres podem criar uma criança, né? E aí o que acontece? Um pode pedir para o outro, tá bom, pessoal? Então tá bom, doutora Adriana. A gente continua falando sobre esse assunto, né? Esse assunto no próximo rende, programa, viu, porque esse assunto rende. Eu recebi muitas mensagens aqui, ainda tem mais uma entrevista aqui também de assunto que vocês pediram, que é sobre cálculo renal. O doutor Gilberto Gonçalves já está aqui comigo, então eu vou para o intervalo comercial. Já eu volto com essa entrevista. Aproveitar para mandar um abraço especial para a Fran Cabelos Estética, porque esse foi o quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.